Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Graça e paz da paz do Senhor Jesus, amém? Um prazer enorme estar aqui, conhecendo mais um pedacinho da família de Deus. Agradeço ao convite do Marcos e da Naftali, a confiança do pastor Gerson ter permitido que nós estivéssemos aqui ministrando nesse congresso, para essa linda igreja. Eu creio que Deus marcou o encontro contigo. Deus separou essa data no calendário dele e dedicou essa data do calendário dele para você e para a tua família. Eu creio que são dias aqui onde Deus vai falar profundamente à tua família. É um momento especial. Se você puder convidar alguém para estar aqui amanhã, não deixe de convidar, porque eu não tenho dúvidas que serão dias onde Deus vai se manifestar de uma forma gloriosa. Posso ouvir um amém? Estou acompanhado aqui da minha esposa, essa morena bonita que está ali comigo. Aliás, a mais bonita de todas, não desfazendo de nenhuma de vocês, mas é a mais bonita de todas hoje aqui na igreja. Aliás, me acompanha já há algum tempo. Recentemente ficamos sozinhos de novo. Eu falei para ela, agora há poucos meses atrás, eu falei, enfim, sós. Casamos a filha caçula, então voltamos a ser de novo só nós dois. E estamos aqui caminhando já há algum tempo. Para vocês terem ideia, nós somos jovens assim, mas dia 6 de agosto próximo, nós completamos 41 anos de namoro. 41 anos de namoro. E dia 29 de dezembro completamos 35 anos de casados. Com a mesma namorada e com a mesma esposa, viu? Porque hoje em dia isso é um desafio hoje em dia, né? Isso é um desafio hoje em dia. Amados, nosso ministério tem se desenvolvido aí ao longo desses últimos anos, falando para a família. Eu sei que é um grande desafio falar para a família. É um grande desafio, porque, em primeiro lugar, para falar para a família, tem que estar com a sua família em ordem. Eu acho que a condição mínima que se espera de alguém que fala para a família é ter a sua família em ordem. Então é um grande desafio, porque nós lutamos dia após dia para que a nossa família se mantenha na presença do Senhor. Eu, graças a Deus, tenho um filho que trabalha no Ministério de Casais da igreja onde ele congrega, tem uma filha também, tem um filho que é produtor musical de cantores evangélicos. Então, eu louvo a Deus porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso para mim é motivo de alegria, é motivo de muita satisfação. Mas nós temos falado por aí, por onde o Senhor tem nos levado, sobre assuntos que bem provavelmente não são assuntos que fazem parte do cotidiano dos púlpitos das igrejas. Nós falamos muito sobre relacionamentos. Falamos sobre relacionamento de casal, falamos sobre relacionamento de pais com filhos. E de uns anos para cá temos falado muito sobre o relacionamento da família com o dinheiro. Chegamos a preparar um seminário de 3 dias só para ajudar as famílias a se relacionarem melhor com o dinheiro. Porque infelizmente isso ainda é motivo de muita discórdia, de muita confusão no meio da família. Então, temos feito isso por alguns lugares onde o Senhor tem nos levado. Mas hoje eu gostaria de falar um assunto, eu creio que sem o qual nós não teríamos sucesso em nenhuma dessas áreas. Nem no relacionamento conjugal, nem no relacionamento com filhos e nem no relacionamento com nossos irmãos. Eu gostaria de falar hoje sobre a comunicação em família. Comunicação em família. Provérbios 8, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, é isso? A morte e a vida estão no poder da língua. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque para abrir esse congresso eu acho que é a palavra mais indicada. Falar um pouquinho sobre o poder da comunicação no ambiente familiar. Porque para que o nosso lar seja um local onde a graça de Deus seja presente, seja viva, seja algo realmente que faça a diferença, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com a nossa comunicação. Posso ouvir um amém? Temos que ter um pouco mais de cuidado com a nossa comunicação. Eu vou usar aqui um texto, você pode chamar de pretexto, que eu não me incomodo. Eu vou usar um texto aqui, eu te convido a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo de número 2, para nós lermos alguns versículos do capítulo 2 de Jó. Eu decidi usar esse texto porque aqui tem um diálogo muito difícil de uma família em plena crise, cujo diálogo é cheio de acusações, de críticas, e é algo bem próximo da minha família e da tua família. Se nós não tivermos um pouco mais de cuidado, a gente acaba sendo vítima também desse tipo de diálogo.
Jó capítulo 2, versículo de número 7 em diante, diz assim: Amém ou misericórdia? Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinzas. E a mulher lhe disse, aqui começa um diálogo difícil. A esposa diz o seguinte: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, Jó falando com a sua esposa: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Na tua cabeça, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus, Pai querido, esta é a tua palavra. A partir de agora, Pai, usa-nos como instrumento da tua revelação. Fala à tua igreja. Diga tudo aquilo que tu reservaste nos céus para derramar sobre esta casa nesta noite. Fala conosco em particular, Deus, para que cada um ao final desta reunião possa ter a certeza absoluta de que o próprio Deus falou conosco. Assim eu oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Amados, aqui nós vemos um desentendimento de casal, algo muito comum, muito próximo, algo que pode estar nos nossos corredores. Um casal discutindo. Era como se a esposa de Jó estivesse dizendo para ele: Jó, você sempre se acha muito certinho. Você se acha sempre tudo, você acha que faz tudo sempre certo. Você não se vê errando, não. Você se acha perfeito. No que Jó responde a ela: você é louca, você é doida, está maluca. Porque ninguém discute dizendo você é insensata. Ninguém discute assim. A discussão realmente é um pouco mais acalorada. Por mais que tenhamos cuidado com aquilo que a gente fala, quando a gente chega num momento de crise, a gente normalmente tem momentos de arrobos e acaba falando coisas que não são boas, que não agradam a Deus. Se nós formos sinceros, nós vamos dizer para cada um de nós mesmos: quantas vezes nós já vimos isso na nossa casa? Quantas vezes já vivemos isso nos nossos relacionamentos familiares? Vamos tentar entender hoje, amados, o que estava acontecendo com essa família, com a família de Jó. E quem sabe extrair daqui alguns ensinamentos que possam ser usados nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. É verdade que esse casal aqui está vivendo uma grave crise familiar. Jó estava vivendo uma grave crise familiar. Eu não tenho dúvidas em afirmar que talvez tenha sido a mais grave crise que Jó e a sua esposa enfrentaram em toda a sua história. Em toda a sua história. E quando uma crise se instala na nossa casa, quando uma crise nos atropela, a primeira coisa a ser atingida é a nossa comunicação. É impressionante como é que, quando a crise se instala, a comunicação é a primeira coisa a dar sinais, a ser afetada. Porque a qualidade da nossa comunicação é um excelente termômetro, é um bom indicativo de como é que vão os nossos relacionamentos. Posso ouvir um amém? Quando vemos alguma família, amados, cuja comunicação é sempre com muita crítica, tem algumas acusações, tem muitas agressões verbais, você pode estar certo que nessa família há algum problema. Há algum problema sério, porque a comunicação revela que há problema. Ou então, eu encontro também um lado oposto, algumas famílias que têm dificuldade de se comunicar. Algumas nem se comunicam mais. É cada um no seu canto e eles não conversam mais, não se comunicam mais. Também é um sinal sério, seríssimo, de que existe problema naquela família. Se nós formos a fundo na história de Jó, nós vamos entender que o motivo de toda aquela confusão, de todo aquele desentendimento, era uma grave crise provocada pelas enormes perdas que aquela família sofreu. E é impressionante como as crises mexem com a gente. Amados, nós temos o temor do Senhor, nós buscamos andar na presença dEle, buscamos fazer a vontade dEle, mas às vezes em meio a uma crise, nós saímos da graça. É verdade também aqui? No meio da crise, às vezes a gente sai da graça. Por mais que a gente vigie, a crise nos tira do sério. E observe que Jó tinha um testemunho de vida tremendo.
O testemunho de Jó era bom. Não era para ele ter feito isso. A própria Bíblia relata em Jó 1,8 que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo assim, sendo um homem de caráter reto, um homem íntegro, mesmo assim, o relacionamento desse casal fica abalado. Fica abalado. Foi um período de vida daquele casal, onde as crises vieram no atacado. As crises pegaram a Jó e sua esposa de uma forma impetuosa. A primeira crise que eu vejo é uma crise na área emocional. Pastor, por quê? Se você se recorda no livro de Jó, nesse momento do diálogo, eles haviam perdido todos os seus 10 filhos. Os 10 filhos desta família haviam morrido no mesmo tempo. Quem é mãe, quem é pai, sabe qual deve ser o tamanho de uma dor, porque eu acho que ninguém aqui viveu isso. Mas pode imaginar o tamanho de uma dor, de ver na sua sala, saindo da sua casa, 10 caixões, 10 sepultamentos, 10 filhos sendo sepultados ao mesmo tempo. Uma grave crise emocional, uma grave crise. Depois também havia uma crise na área de saúde, porque Jó estava todo ferido. A palavra diz que ele se raspava com cacos, se deitava em cinzas. Havia também problema na área de saúde. Havia também um problema na área espiritual. Eu não diria que seja uma crise, mas algum problema havia. Porque você vai ver lá em Jó 42:5, ele diz que Jó diz que conhecia a Deus de ouvir falar. Mas em 42:5 ele diz: agora meus olhos te veem. Então ele tinha algum problema na intimidade dele com Deus. Havia também um problema sério na área financeira. E como é que problema financeiro atrapalha o relacionamento conjugal? Meu avô dizia que em casa que falta pão, todo mundo briga. E ninguém tem razão. Porque briga e briga feio. Havia também um problema financeiro, porque eles haviam perdido todos os seus bens. Haviam perdido fazenda, gado, estavam realmente quebrados. E para completar, havia uma crise na área sexual. Porque com feridos por todo o corpo, não havia como Jó cumprir o seu papel de marido. Então era uma crise assim, maravilhosa, abençoada. Daquelas que vêm realmente para nos derrubar. Era uma grave crise. E é impressionante como, quando a crise nos atropela, a gente sai da graça. Se tem uma hora em que nós precisamos de compreensão, de diálogo, de entendimento, é na hora da crise. Nessa hora que a gente mais precisa de diálogo e compreensão. Porque nenhum relacionamento, meu amado, nenhum relacionamento, minha amada, exige tanto de nós, você sabe disso, quanto o relacionamento conjugal. Posso ouvir um amém? Nenhum relacionamento exige tanta gente quanto o casamento. Se tem um relacionamento onde nós temos que provar dia e noite se temos ou não o fruto do Espírito, é no casamento. É no casamento que a coisa fica complicada. Porque no casamento não dá para usar máscara. Você pode usar máscara no trabalho, você pode usar máscara na igreja, você pode usar máscara na vizinhança, às vezes até na parentela. Mas dentro de casa não dá para usar máscara, não tem como. E na hora que a crise nos atropela, a dinâmica do conflito é essa. Quando a crise nos atropela, quase sempre o casal discute e discute feio. Discute mesmo. Assim como fizeram Jó e sua esposa. Eles discutiram e discutiram feio. E normalmente, a consequência de uma discussão é que nós nos calamos, nós nos isolamos, vai cada um para o seu canto, cada um no seu quadrado, vai cada um para o seu canto. Em alguns casos, eu não sei se aqui em Maracanaús é assim, mas em alguns casos, o casal chega a ficar de bico. Aqui também o pessoal fica de bico? Fica de bico aqui? Também fica ou não fica? Também fica de bico. Me parece, faz lembrar um casal que eu me recordo que o marido tinha uma reunião muito cedo. Ele tinha que acordar num horário que ele não estava acostumado a acordar. E ele precisava acordar muito cedo e fala: como é que eu vou fazer para acordar cedo? Ele fala: já sei. A minha esposa acorda muito cedo para colocar as crianças para a escola. Eu vou pedir a ela que a hora que ela acordar, para levantar as crianças, ela me acorda primeiro. E aí eu vou para a minha reunião com o meu diretor e não vou ficar
mal com ele, não vou chegar atrasado. E se preparou para fazer isso. Só que na hora que ele vai dormir, ele se lembra que ele estava de bico há 3 dias que ele não falava com a esposa. Já tinha 3 dias que ele não falava com a esposa. Aí ele pensou 2 vezes e falou, poxa, vou falar com ela? Vou, não vou? Ah, não vou dar o braço a torcer não. Não vou mesmo. Eu vou pedir a ela alguma coisa? Não vou mesmo. Não vou. E relutou. Mas ele tinha que acordar cedo, ele pensou, falou, não vou dar o braço a torcer. Ela não está falando comigo, também não vou falar com ela. Mas ele teve uma ideia. Sabe aquela ideia do inferno? Aquela ideia do inferno. O camarada pegou um papel, escreveu assim, meu bem. O cara de pau ainda escreveu, meu bem. Me acorde às 6 horas. Botou embaixo do abajur na mesa de cabeceira dela. E ó, vai dormir numa boa. Quando ele acorda no outro dia, o sol já estava a pino. Ele acorda revoltado. Quando ele olha para a esposa, cadê a esposa? Já era, já tinha ido embora, ó, há muito tempo. E ele fica indignado quando ele olha na mesa de cabeceira dele. E embaixo do abajur tem um bilhete. Meu bem, já são 6 horas. Acorda. Mas não foi isso que ele fez? Ele não quis dar o braço a torcer. Ela também não quis. Ué. Mas infelizmente, como casal, a gente faz exatamente assim. Como casal, a gente acaba fazendo exatamente assim. Meu amado e minha amada, se eu te perguntasse, por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Por que depois de alguns anos de casados, se no período do namoro, no período do noivado, todas as conversas eram ao pé do ouvido, era bem baixinho, ninguém escutava o que você falava. Era só você e ela, você e ele, ninguém mais ouvia. Era sempre muito sussurro, muito pertinho, muito baixinho. Só que depois que a gente se casa, tanto maridos quanto esposas passam a tratar o outro com grosseria, passam a falar alto, passam a falar ao mesmo tempo. Por que será? Um acaba não ouvindo o outro. Só a graça, só a graça. Quando não sai, cala a boca, fala baixo comigo, tu me respeita. Casais que se amam, um não ouve mais o outro. Um não ouve mais o outro. Sabe quem ouve o barraco? Sabe quem assiste essa discussão de camarote? Os filhos. Os filhos estão ali assistindo tudo. Você bate boca e os filhos assistem. Isso se for num nível moderado, num tom moderado. Porque se o negócio engrossar, quem acaba ouvindo é a vizinha. A vizinha que ouve, está acontecendo na tua casa. Amados, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz na nossa casa em termos de diálogo. O nosso diálogo tem que ser sempre um diálogo carregado de graça, de amor, de compreensão. Precisa ser assim. Precisa ser assim. Me faz lembrar um casal que foi levantado pela igreja para aconselhar um outro casal que discutia muito. O pastor falou assim, olha, vai lá na casa daquele casal, tenta ajudá-los, porque eu tenho medo de que um dia eles se separem. Eles discutem muito. A discussão lá é todo dia e toda hora. Vá lá e tente ajudá-los. Vê o que está acontecendo. Tente ajudar aquele casal. E vai o marido falar com o marido e a esposa falar com a esposa. E aí na conversa do marido com o outro marido, ele fala assim, rapaz, mas você discute muito, hein? Todo mundo sabe do nível de conflito que você vive. Quanta discussão. Por que isso? Ah, não dá não, a gente realmente tem dificuldade. E ele fala assim, mas você nunca teve vontade de separar, não? Depois de tantos anos de conflito, de discussão séria, você nunca teve vontade de separar, não? E aquele homem fala assim, olha, deixa eu confessar um negócio para você. Vontade de separar eu nunca tive, não. Mas que eu já tive vontade de matar ela mais 10 vezes, eu já tive. Vontade de matar ela eu já tive, mas separar não tive ainda não. E ele pega a esposa e volta para casa, no carro ele pergunta assim, como é que foi a conversa com a esposa? Como é que foi o papo lá com a esposa? Ela falou assim, conversei muito com ela, aconselhei. Qual é o problema lá? Não, ela falou também que discutia muito. Ela discutia, ela saía da graça. Tinha horas que ela realmente chegava no limite. E o que ela fazia? Como é que ela se... Não, ela tinha uma estratégia. Ah, é? Como é que era a estratégia? Não, ela dizia o seguinte, naquele momento limite, quando ela estava para estourar, ela dobrava o joelho e falava assim, Senhor, me dá graça. Porque se tu me der força, eu mato ele. Então me dá graça para me aguentar esse cara. Me dá graça, senão eu mato com esse cara. Amados, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz, Provérbios 21, 23,
O que guarda a sua boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Temos que guardar um pouco mais a nossa língua, porque se não guardarmos a língua, vamos causar feridas na nossa alma. Porque depois que a palavra já saiu da tua boca, ela já causou um estrago enorme, um estrago tremendo. Depois é só pedido de perdão, liberação de perdão, e não é fácil. Muitas vezes ainda ficam feridas para serem tratadas ao longo do tempo. Tudo isso porque saiu da nossa boca uma palavra que não deveria ter saído. Posso ouvir um amém? Bom, feita essa longa introdução, eu gostaria de entrar propriamente na palavra para falar de 4 obstáculos bíblicos, tá? 4 obstáculos à boa comunicação no lar. 4 obstáculos à boa comunicação no lar. Primeiro obstáculo que eu encontro, conversando com casais, aconselhando casais, ministrando curso para casais. O primeiro obstáculo que eu encontro à boa comunicação é que falta alguns membros da família, principalmente na relação de casal, mas às vezes até com filhos. Falta em alguns membros da família essa vontade, essa disposição de falar, de se comunicar. Tem pessoas na família que não gostam de falar, não são dadas a falar muito, não gostam. São curtos, são secos, não gostam de falar. Eu encontro muitas famílias, e principalmente os homens, porque mulher já gosta de falar, né? Mulher não tem essa dificuldade, mulher gosta de falar. Mas os homens às vezes têm muita dificuldade de falar. Às vezes o marido chega em casa, a esposa fala assim: como é que foi o seu dia? Aí ele fala: foi bom. Foi bom. Nesse foi bom ele diz tudo o que aconteceu, das 6 horas da manhã até as 8 da noite. Tá tudo não foi bom. Aí pergunta para a mulher: como é que foi o seu dia? Ela fala assim: acordei às 6, desci da cama, calcei o chinelo, levantei, fui ao banheiro, escovei o dente, e da 1 hora ela não acabou de contar como é que foi o dia dela ainda. Ela ainda está contando como é que foi o dia dela. Então tem pessoas na família que não são dados a conversar muito, eles não gostam de falar. E aí, se nós formos para o relacionamento do casal, nós vamos ver que marido e esposa reagem de forma diferente às situações da vida. Isso às vezes acaba complicando a comunicação do casal. Por quê? Homens e mulheres reagem de forma diferente ao estresse. E o estresse é o mal do século. Todos nós andamos um pouco estressados. Mas quando homens e mulheres estão sob estresse, eles reagem de forma completamente diferente. E nós temos que entender isso para podermos lidar melhor com essa situação. Porque quando o estresse chega, gente, quando o estresse chega, a primeira coisa que vai embora é o humor. O humor vai embora. E em alguns casais o que falta não é amor. O que falta é humor. Porque é os dois mal-humorados o dia todo. Se amam, mas é um mau humor crônico. E marido estressado, amada. Deixa eu falar um negócio para as mulheres aqui. Marido estressado, ouça, minha amada. Marido estressado não deve, em hipótese nenhuma, ser pressionado. Às vezes a esposa encontra o marido numa situação dessa e parece que ela quer arrancar da garganta dele alguma coisa que ele não quer falar. E fala, tem que falar. E começa a pressionar, Normalmente, o tempo fecha. O tempo fecha. O que está acontecendo aqui? Minha amada, ouça, olha só. Os homens não gostam de falar das suas fraquezas. Homens não gostam de revelar os seus medos. Homens não gostam de falar da sua insegurança. O homem acha que precisa sempre passar a imagem de super-herói. O homem quer sempre passar a imagem para a família de super-herói. Ele não quer causar preocupação à família. Ele não quer. Não quer. Ele pode estar vendo um baita problema no trabalho. Ele pode estar na iminência de ser mandado embora. Mas aí a esposa chega para ele e fala assim: algum problema contigo? O maridão fala: não. Aí ela fala assim: eu estou sentindo que tem alguma coisa com você. Eu te conheço. Eu tenho certeza que tem alguma coisa. Aí ela insiste: o que está acontecendo? Ele fala: não, nada não. Nada não. O que o marido não quer fazer é pedir ajuda e passar um atestado de incompetente. Ele não quer passar insegurança para sua esposa. Ele não quer passar insegurança para os seus filhos. O marido sempre acha que pode resolver sozinho. Ele não quer ajuda. E a pior coisa que uma esposa pode fazer nessa hora é tentar ajudar.
ela cisma que ela quer ajudar. E normalmente, isso termina em discussão, termina em conflito. Quando teu marido chegar assim, minha amada, dá um tempo para ele. Homem nessa hora quer meia hora numa caverna, não quer falar com ninguém. Não quer falar com ninguém. Homem é igual elástico nessa hora. Você deixa ele esticar assim, ele fica lá meia hora. Quando ele voltar, ele vai voltar muito melhor do que quando ele foi. Dá essa meia hora para ele. E a mulher quando está estressada? Porque a mulher também se estressa. Mulher também se estressa. Como é que a mulher fica quando ela está estressada? Mulher estressada quer falar. Ela tem que falar. Ela tem que desabafar. Você já imaginou um casal estressado? Marido e esposa estressados? A esposa cobrando o marido. Fala, o que está acontecendo? Eu quero que você me fale, eu quero que você me fale. E tem mulher que nessa hora viaja. Tem mulher que nessa hora viaja. A primeira coisa que ela fala é o seguinte: já sei. Meu marido não confia mais em mim. Pronto. Já acha que o marido não confia mais. E tem algumas que são pior. Tem algumas que falam assim: já sei. Meu marido não me ama mais. Minha amada, não tem nada a ver com amor. Ele está estressado, não tem nada a ver com amor. E tem outras que é pior ainda. Tem outras que já acham assim: já sei. Ele está tendo um caso na rua. Não está tendo um caso na rua, não. Ele está estressado. Só isso. Respeite esse momento. Dê a ele um tempo. Deixa ele para um canto e fica lá sozinho. Sozinho. Ele vai voltar muito melhor do que ele foi. Mas a mulher estressada tem que falar. Ela precisa falar. E nessa hora ela tem que encontrar um marido que esteja disposto a ouvi-la. Olha o desafio. Ela estressada quer falar, ela quer falar. Ela tem que derramar, vomitar todo aquele estresse que ela está. Ela tem que falar e tem que falar muito. Então, maridão, nessa hora, para você correr para o abraço no final da noite. Para você correr para o abraço no final da noite. Você tem que ter atenção para ouvi-la. Você dá os ouvidos para ela, dá os olhos para ela. Fala: é mesmo? Fala: poxa, a vida foi? Uhum. Não, peraí, repete que eu não entendi. Caramba! Poxa vida! Tem que dar atenção para ela. Tem que dar muita atenção para ela. Amadas, olha só, se um homem com problemas quer solução, a mulher com problemas quer falar. O homem não precisa desabafar nada, mas para a mulher desabafar é imprescindível. É imprescindível. É imprescindível. Eu não sei se aqui as esposas trabalham fora. Tem alguma esposa que trabalha fora aqui? Esposa que trabalha fora? Trabalha. Porque muitas vezes a esposa chega em casa estressada por causa do trabalho. Ela está estressada no trabalho. Aí ela chega para o marido, super estressada. O que ela quer fazer? Desabafar. Ela tem que desabafar com o marido. Aí ela começa a falar: meu bem, aquele meu trabalho não está dando não. Aquela empresa está me matando. Eu não aguento mais aquele chefe. Não está dando. O que o maridão faz? O maridão quer dar uma solução. O marido quer resolver. Aí o marido fala assim: pede para uma amiga tua, poxa, pede para ela te ajudar. Fala com alguém lá para te ajudar. Aí ela fala assim: está todo mundo sobrecarregado. Vão achar que eu não quero trabalhar. Minhas colegas estão super ocupadas tanto quanto eu. Aí o maridão já vai tentar uma segunda solução. Não, faz o seguinte: fala para o teu chefe, poxa. Fala para o teu chefe para arrumar alguém para botar aí para te ajudar. Meu chefe vive reclamando. Ele também está cheio de trabalho. Ele vai acabar me dando uma bronca. Poxa, então faz o seguinte: muda de sessão, poxa. Pede transferência para outra sessão. Você não sabe que não tem lugar? Eu fui contratada para aquele lugar. Tem que ser ali. O maridão já não aguenta mais. Então sai daquela porcaria daquele emprego. O que ela fala? Tá maluco? Vou perder meu emprego? Tá maluco? Tá doido? Gente, o que está acontecendo? A mulher quer desabafar. O marido quer encontrar solução. Ele se acha incompetente porque ele não consegue ajudá-la. Já fica. E ela fica. Porque ela acha que ele está querendo encontrar uma solução para acabar com a conversa. E o que ela mais estava gostando era de ter um ouvido para desabafar. Era o que ela mais estava gostando de ter um maridão para ouvir. Gente, se a gente não vigiar, isso termina na porta da delegacia. Termina em briga de faca. Termina em briga de faca. Então, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com relação a isso. Existem momentos que você não vai arrancar nada do teu marido. Ele não quer falar. Tem horas que você não vai arrancar nada do teu filho. Teu filho não quer falar. Então, respeite esses momentos, porque é um bom sinal de que você tem sabedoria e não vai
atrapalhar os teus relacionamentos por causa de uma pressão desnecessária. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, obstáculo à boa comunicação. Isso aqui é sério. É o medo que alguns membros da família têm de ser reprovado. Principalmente quando aquela pessoa que não quer falar está envolvida com algum pecado, com alguma coisa errada. Então ela se cala. Quando ela está envolvida com alguma coisa errada, a tendência é que ela se cale e se feche. E aí, se a pessoa estiver envolvida com pecado e a família achar que vai arrancar uma confissão dela, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. A única solução para uma situação assim é graça. Graça sobre graça. Porque se aquela pessoa que está envolvida com alguma coisa reprovável se passa pela cabeça dela que ao falar ela vai ser censurada, ela vai ser condenada, ela vai ser crucificada, aí é que ela não fala mesmo. Aí mesmo é que ela não fala. O nosso papel nessa hora é dar abertura ao diálogo, é exercer graça e não criticar, é nos colocarmos ao lado, tentarmos entender o que está acontecendo com aquela pessoa, para que ela tenha segurança para poder se abrir. Amados, todos os membros da família têm que acreditar que a família, que o lar é o local mais apropriado para cada um deles abrir o seu coração, rasgar a sua alma. É o local mais acolhedor da face da terra. Todos nós temos que acreditar nisso. A nossa família precisa ser um ambiente onde haja a graça de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Infelizmente tem famílias, tem famílias que parecem um verdadeiro tribunal de bandidos, com execução sumária. Tem famílias onde parece que pega-se aquele bandido que foi acusado de delatar alguém, de dedurar alguém. O bandido leva aquele cara lá para cima do morro, amarra os olhos, bota um revólver na cabeça e diz: fala que foi você, fala que foi você. Não, não fui eu não, fala que foi você, não foi. Fala. Se o cara falar, morre. E se o cara não falar, morre do mesmo jeito. Tem famílias agindo assim, verdadeiros tribunais. Verdadeiros tribunais. Meu amado, o nosso lar precisa ser uma central terapêutica e não um tribunal de execução, e não um tribunal de condenação. O nosso lar tem que funcionar como um grande hospital em meio a essa guerra que a gente vive todos os dias lá fora. Quando nós chegarmos em casa, nós temos que ter paz, acolhimento, compreensão, graça. A nossa família tem que tratar todos os que chegam feridos das batalhas do dia a dia, porque o mundo nos leva à exaustão todos os dias. Se ao chegar em casa não houver graça, não houver compreensão, não houver paz, não houver entendimento, a gente não vai ter uma família onde prevaleça a graça de Deus. A única estratégia nessa hora é exercer graça para gerar confiança no outro. Exercendo graça, nós vamos gerar confiança para que o outro se sinta seguro para falar, para se abrir, para buscar ajuda, para abrir o seu coração. Ouça o que eu vou dizer: numa família que viva debaixo da graça de Deus, qualquer membro pode se abrir sem medo de ser condenado, sem medo de ser acusado. Você já imaginou uma família? Olhem para mim, uma família onde o marido possa se abrir com a sua esposa acerca de uma mulher que o está atraindo no trabalho? Já imaginou uma família onde exista tamanha graça, que o marido se sinta à vontade para chegar para a sua esposa e dizer: olha, eu estou sendo tentado no trabalho por alguém, eu estou sendo tentado, vamos orar, me ajude em oração. Ou então uma família onde haja graça tamanha que uma esposa possa chegar em casa e dizer: meu bem, tem alguém no trabalho que tenta me seduzir, traz rosas para mim, me dá bombom todo dia. Se não houver graça, vai haver acusação, desconfiança. Não, você está dando mole, você está colaborando. Já pensou uma família onde haja graça para que um filho chegue e diga assim: papai, mamãe, tem um colega meu lá no colégio que me oferece droga todo dia me oferece droga. Gente, o que essas pessoas estão fazendo é pedindo ajuda, porque se elas quisessem pecar, elas já tinham pecado.
Elas estão pedindo ajuda. Socorro, me ajuda. E o papel de cada um de nós é entrarmos como socorro, ajuda. Vamos orar juntos, vamos aconselhar, vamos manifestar a graça de Deus. Posso ouvir um amém? É um grito de alguém que está sendo tentado, mas não quer cair. Não quer cair. Além do que, é uma excelente vacina contra o pecado. Porque quando você fala de alguma tentação, e você pede ajuda em casa, no lar, num ambiente de graça, o inimigo perde a força e não vai te tentar mais. Ele foi desmascarado. E você vai se sentir muito mais forte para resistir à tentação. Posso ouvir um amém? Terceiro obstáculo à boa comunicação é a falta de cuidado que muitos de nós temos em procurar o melhor momento para falar algo que precisa ser falado, mas tem que ser na hora certa. Muitas vezes nós temos coisas importantes a serem ditas, mas não temos o mínimo cuidado de encontrar a hora certa. Nós falamos a coisa certa na hora errada. E aí, quantos diálogos já deixaram de ser mantidos no lar pela falta desse cuidado? Pela falta desse cuidado. Você pega uma esposa tentando conversar com o marido sobre a caderneta de escola do filho que veio com uma observação pedindo a presença dos pais no dia seguinte por uma atitude desobediente do filho. Aí a esposa quer falar com o marido. É importante, sim ou não? Super importante. Mas aí ela quer pegar o marido no finalzinho da prorrogação, com o time dele tendo que empatar para poder ser campeão. Vai dar certo esse diálogo? Não vai, gente. Não rola, como diz o jovem. Não rola. Não rola. Aí ela fala assim: esses 22 jogadores aí são mais importantes que teu filho? Não é. Só que a hora está errada. O problema não é o filho, o negócio é que a hora não é essa. Você imaginou uma mulher que está desde as 4 horas da tarde vendo um filme daqueles românticos que ela chora o tempo todo, ela está chorando desde as 4 horas, querendo ver o fim do filme, para ver com quem o mocinho vai ficar. Aí faltam 5 minutos para acabar o filme. Aí chega o maridão do trabalho. Aí o maridão quer falar alguma coisa com ela exatamente naquela hora. E ela não dá atenção. Aí ele fica bravo. Falta 5 minutos para acabar o filme, mas o cara quer falar naquela hora. A esposa é importante, o filho é importante, o marido é importante. Mas nós temos que ter sabedoria para escolher a hora certa para falar aquilo que é certo. Posso ouvir um amém? Quarto obstáculo à boa comunicação é o desconhecimento do que seja linguagem relacional. Pastor, também não sei o que é isso não. Eu vou tentar te explicar. Amado e amada, a palavra falada é uma coisa. Você fala alguma coisa pensando que quem ouviu entendeu. Você falou alguma coisa. Só que o sentimento que você gerou em quem ouviu foi algo completamente diferente daquilo que você queria. Você já falou alguma coisa para alguém, a pessoa ficou ofendida, e aí reclamou com você, você fala, mas não foi isso que eu quis falar. Você entendeu errado. Não era isso que eu queria falar. Gente, nós falamos uma coisa e o outro entende outra completamente diferente. E o pior nessa história toda é que o que o outro entendeu é mais importante do que aquilo que você falou. Vale o que o outro entendeu. Nós temos que ter muita habilidade com relação a isso, porque a gente erra e erra feio. Quer ver você chegar em casa, o maridão, por exemplo, chega em casa e tem uma tarefa muito complicada, que ele decidiu que quando ele chegasse do trabalho ele ia fazer. Ligaram os fios ali atrás no DVD, alguma coisa que ele ia fazer. Aí ele chega do trabalho, a esposa está tentando fazer aquilo. Aí ele fala assim, não, pode deixar, deixa, pode deixar que eu faço. Ele está querendo ajudar. Sabe o que ela pode entender? Está pensando que eu sou burra? Está pensando que eu não sei fazer? Porque as mulheres têm uma característica singular. Homens estão preocupados só com aquilo que a gente fala. Entendeu, acabou. Mulher não. Mulher quer tentar entender por que é que nós falamos aquilo. Ela não fica satisfeita só com o que ela ouviu. Ela assim, mas por que ele falou isso?
Ele está com alguma intenção. Eu tenho que descobrir por que ele falou isso. Mulher é assim. Mulher é assim. Homem está preocupado com o fato. Mulher não. Mulher quer saber por quê. Por quê? Quer ver um exemplo? Vê se não é isso, esposa. O maridão chega em casa, meio atrasado, meio fora da hora. Aí ele entra pela porta, ele faz 2 elogios a você, que ele não tem o hábito de fazer. O que a esposa fala? Esse cara aprontou hoje. Hoje ele aprontou alguma coisa. Tenho certeza. Certeza que ele aprontou alguma coisa. Porque ela já está tentando descobrir por que ele fez aquilo. Qual foi a razão que levou ele a fazer aquilo. É próprio das mulheres. Me faz lembrar uma história aqui. O marido chegou em casa inspirado um dia. Inspirado. E olha que marido para chegar inspirado é raridade. É raridade. O maridão chegou inspirado. Ele falou assim, hoje eu vou ganhar 10 pontos com a minha esposa. Chegou para ela e falou assim, meu bem, você se lembra aquela sorveteria que a gente ia quando a gente era namorado? A gente ia comer aquele sorvete lindo, maravilhoso. Ela falou assim, lembro. Pois então, vamos tomar um banho, vamos lá hoje. Eu vou te levar para comer aquele banana split que a gente comia. Vamos lá, toma um banho, vamos para lá. Atitude nobre de um marido estar inspirado. O marido estava inspirado aquele dia. E aí tomam um banho e vão para tal sorveteria comer o banana split que a gente não comia há 10 anos. Há 10 anos que ele não levava ela lá. E aí vão para tal sorveteria. Coitado do marido, ficou com pena dele. Quando eles chegam na fila para chegar no lugar da caixa para comprar, ele vê aqueles letreiros em acrílico bonitos que tem na... Aí ele olha e fala assim, rapaz, aquele é o banana split que eu comia quando eu vim aqui. Rapaz, está R$20. Caramba, que roubo. O que a mulher fala? Que miséria. Fazendo questão de R$20. Se era para fazer questão de R$20, me deixava em casa, não me trazia. Ah, ser munheca assim lá longe. Resultado, acabaram com a noite. Acabaram com a noite. Por um comentário infeliz que ele fez, acabaram com a noite. Ele queria causar algum tipo de aborrecimento a ela? Não queria. Mas fez um comentário que a ela soou como algo ruim. Ela achou que ela não valia os R$20 do banana split. Olha que coisa interessante. Bom, para a gente fechar, depois de falar de 4 obstáculos à boa comunicação, eu gostaria de falar, para a gente começar a sair do problema para a solução, de 3 recomendações bíblicas. 3 recomendações bíblicas para melhorar a comunicação familiar. São princípios da palavra de Deus e às vezes não são bem compreendidos por nós. Primeira recomendação bíblica tem a ver com o que está escrito em Tiago 1:19. Se você quiser abrir a tua Bíblia, Tiago 1:19. Se não, eu vou ler. Diz assim, Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Qual é a recomendação bíblica que está por trás desse versículo? O que Deus está querendo ensinar para mim e para você é que nós precisamos desenvolver a arte de ouvir. Temos que desenvolver a arte de ouvir. Porque 2/3 do tempo que a gente gasta se comunicando é ouvindo. E sobra 1/3 para falar, escrever, ler. Mas 2/3 do tempo que a gente gasta comunicando é ouvindo. Então, nós precisamos aprender a ouvir melhor. Se nós não ouvirmos melhor, nós não nos comunicaremos bem. A verdade é que todos nós falamos demais e ouvimos muito pouco. É uma realidade. A gente fala mais do que deveria e ouve menos do que deveria. Deus, quando construiu o homem, ele já teve essa preocupação. Quando Deus foi fazer um instrumento para nós falarmos, ele fez o quê? Uma língua interna, fechada por uma cerca de dentes e 2 portas que são os lábios, que é para a gente já não falar muito. Quando ele foi fazer um instrumento para nós ouvirmos, para nós escutarmos, o que ele fez? Dois ouvidos externos, um de cada lado, porque o som pode vir daqui, pode vir de lá, abertos. Ainda assim, a gente fala mais do que ouve. É um problema que nós temos e precisamos entender isso. Deus é sábio.
Deus é sábio. Infelizmente ouvimos muito pouco. E quando nos propomos a ouvir, ouvimos muito mal. Esse é um outro problema sério. Além de ouvir pouco, nós ouvimos mal. Tem gente que só ouve por educação, só ouve para ser simpático. A pessoa que está falando vê que ele não está dando a mínima, não está se importando com o que está sendo falado, só ouve por educação. Só que a minha Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, na família, nós temos que ouvir para conhecer, para saber o que vai no coração da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos. A gente vê por aí muitos cursos de oratória. Tem muitos cursos de oratória aí. E não tem um curso que é de ouvinte. Não tem um curso de ouvinte. Ou seja, tem muita gente querendo aprender a falar melhor. E pouquíssimas pessoas conscientes de que não sabem ouvir, não querem parar para ouvir, não ouvem bem, não sabem ouvir. Nós pedimos para que o outro fale rápido. Já pensou? Já viu isso? Fala, pode falar, fala. A gente pede sempre para que a pessoa fale muito rápido. Nós não esperamos nem ele acabar a frase e nós já estamos respondendo. A gente responde antes de acabar a frase. Só que a minha Bíblia diz que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Amados, nós temos que ouvir cada membro da nossa família. E ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é permitir que aquilo que você escuta venha até o coração. Venha até o coração, aí você ouviu. Já reparou que quando Jesus queria falar algo muito importante, ele falava: quem tem ouvidos, ouça. É deixar que aquilo venha ao nosso coração. Aí sim. E mais, temos que dedicar todos os nossos sentidos a quem fala. É uma questão de respeito. Já reparou que você vai falar com uma mulher e você fala com ela e não tem problema nenhum, fala do jeito que você quiser. Pode falar. Quando ela vai falar com você e você está vendo televisão, ela te fala assim: olha para mim, estou falando com você. É assim ou não é? Olha para mim, estou falando com você. O camarada pensa assim: poxa, mas eu ouço com o ouvido, eu não ouço com o olho, para que eu tenho que olhar para ela? Mas ela quer a tua atenção, meu amado. Ela quer todos os teus sentidos. Ouça com todos os teus sentidos. Posso ouvir um amém? Segunda recomendação bíblica para melhorar a nossa comunicação tem a ver com o que está em Provérbios 23. Diz assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. É uma honra dar fim a contendas, mas infelizmente, quase sempre a gente se envolve nela. Qual é a recomendação bíblica que está aqui? Nós jamais podemos tomar partido no meio de uma discussão familiar. Se eu encontrar um filho discutindo com a filha, se eu chegar a encontrar a filha discutindo com a mãe, ou a mãe encontra o filho discutindo com o pai, nós temos que ser promotores da paz. Nós temos que tentar entender, participar sim, mas não para tomar partido. Porque na maioria das vezes a gente quer saber a história. Fala aí o que é que foi, me conta o que é que foi. A gente fala assim: você está certo e você está errada. Com o filho, então, isso é uma bênção. Com o filho, então, a gente sempre tem essa mania de dizer assim: você estava certa e você está errado. Nós temos que ter participação ativa no conflito, mas como pacificadores. Nós temos que entrar sempre com uma palavra de paz, de pacificação, para poder quebrar aquele clima hostil que está acontecendo. Nunca devemos colocar mais lenha na fogueira. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Posso ouvir um amém? E deixa eu fazer um parênteses. Eu não sou contra a discussão, tá? Não sou contra a discussão, sinceramente não sou. Eu acho pior a omissão do que a discussão. O único cuidado que nós temos que ter na hora de discutir, é não perdermos o foco, é não perdermos o objetivo. Nós só chegaremos a um acordo na nossa casa sobre alguma coisa que não se concorde. Nós só chegaremos a um acordo na hora que nós discutirmos. Nós temos que sentar e discutir o assunto. O único cuidado que nós temos que ter é que nós não podemos perder o foco. Tem muita gente que, ao invés de discutir para chegar a um acordo, discute só para provar que está certo. Ele discute até meia-noite, só para provar que está certo. Aí fica o marido e a esposa batendo boca até altas horas.
quando dá meia-noite, ele consegue provar para ela que ele estava com a razão, ele é que estava certo. O que ela fala? Tudo bem, você estava certo, mas tu vai dormir com a razão lá no sofá. Vai lá no sofá dormir com a tua razão, eu vou dormir na cama. Meu amado, você quer ser feliz ou ter razão? Ser feliz, ser feliz. Então tenha muito cuidado com toda discussão. Tem necessariamente que chegar a um acordo. Terceira recomendação bíblica para a gente fechar. Terceira recomendação bíblica para uma boa comunicação no lar. Tem a ver com o que está em Efésios 4, verso 25. Ouça, Efésios 4, 25. Por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Qual é a recomendação bíblica que está por trás desse versículo? Nós jamais podemos confundir falar a verdade com sermos mal educados. Às vezes nós somos extremamente mal educados. Quando somos questionados, sabe o que a gente diz? Mas eu falei a verdade. Eu estava falando a verdade. A Bíblia diz que eu não menti. Só que uma coisa é falar a verdade, outra coisa é ser mal educado. Uma coisa é falar a verdade, outra coisa é ser grosso. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso aqui. Já pensou uma esposa que chega para o marido, que todo dia deixa a toalha molhada em cima da cama? Eu não sei se ele veio hoje, veio? Veio hoje ele? O camarada deixa a toalha molhada todo dia na cama. Aí a esposa diz assim: você deixa a toalha molhada na cama todo dia. É verdade? É verdade. É a mais absoluta verdade. Ele deixa. Mas se essa esposa chega para o marido e fala assim: meu bem, olha só como é que muda. Meu bem, eu ficaria tão feliz se ao entrar no quarto eu encontrasse a tua toalha pendurada no banheiro. Olha, muda alguma coisa, sim ou não? Muda. O maridão chega em casa 2 horas depois da hora que deveria. Telefone descarregado. Aí a esposa chega na porta e fala assim: isso é hora de chegar em casa? Verdade? Verdade. O camarada está sem telefone, 2 horas depois da hora. Agora, se essa esposa chega para o maridão e fala assim: meu bem, fiquei tão preocupada com a sua demora. Olha, eu estava com tanta saudade, o senhor não aguentava mais de saudade. Muda alguma coisa, sim ou não? Eu falei para provocar, mas é para que você reflita que, dependendo de como você fale a verdade, você pode ter muito sucesso no teu diálogo. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então não basta falar a verdade, tem que ter habilidade para falar a verdade. Posso ouvir um amém? Infelizmente, gente, ouça, é sério isso. Infelizmente, eu não sei se você já presenciou isso. Não sei se você presenciou assim na casa da cunhada, na casa do cunhado, assim na casa da vizinha. Você conhece alguma família que precisa de intérprete para se comunicar? Você conhece alguma família, todos brasileiros falando a mesma língua, mas que precisa de intérprete para se comunicar? Vê se você já ouviu algum diálogo mais ou menos assim, onde um pai chega para sua filha e diz: filha, vai lá e fala para tua mãe que eu estou indo na rua, vê se ela quer que eu compre alguma coisa. Já ouviu algum diálogo assim? Aí a filha intérprete volta para o pai e fala: não, pai, a mãe disse que não quer nada. Família boa. Ou então a mãe fala para o filho: vai lá perguntar para o seu pai se ele quer jantar hoje. Vai lá perguntar para o seu pai se ele quer jantar. Coisa terrível, né? Que coisa terrível. Que coisa terrível. Aí o filho intérprete volta: papai está morrendo de fome, já está atrasada a comida, ele está atrasado, querendo comer agora. Estão longe, gente, ouça, estão longe de estarem cheios do Espírito Santo, mas parece que eles falam em línguas estranhas. Parece que falam em língua estranha. Propósito dessa palavra de hoje, amados,
propósito dessa palavra de hoje foi para te alertar, para te despertar para essa realidade. Eu poderia falar qualquer assunto aqui hoje, mas se você não souber se comunicar, você vai continuar tendo problemas sérios na tua família. Se nós não formos senhores das nossas línguas, nós seremos escravos das nossas palavras. Mas eu gostaria de voltar para o texto onde eu comecei essa palavra, porque o pretexto foi a palavra, mas eu tenho que voltar para ela para terminar. Eu gostaria que você voltasse comigo lá para o livro de Jó. Eu gostaria de fechar essa palavra voltando para aquele texto. Nós vimos lá no começo do texto um homem e uma mulher discutindo e discutindo feio. Um acusou o outro. Foi uma coisa terrível. E aqui eu quero fazer a seguinte avaliação, a seguinte leitura. O conceito que Jó tinha, o conceito que ele desfrutava diante de Deus, era um excelente conceito. Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Ninguém tem dúvidas com relação ao conceito de Jó, mas eu encontro muitos pregadores criticando seriamente a esposa de Jó. Eu já ouvi alguém dizer assim, olha, com uma esposa dessa, não precisava nem do inimigo. Só que o livro de Jó, se lido do capítulo 1 ao último capítulo, dá um excelente testemunho de quem foi essa mulher. O próprio livro dá um testemunho tremendo da esposa de Jó. Porque se você for ao final do livro de Jó, você vai ver que essa mulher passou por todas as dificuldades, passou por todas as lutas, mas a sua mulher estava ao seu lado. Ela não foi embora nos momentos onde ele esteve doente, onde perdeu filhos, onde perdeu dinheiro. Mesmo que seu marido tivesse perdido até a visão, mas ele estava ouvindo ela dizer, amaldiçoa Deus e morra. Essa mulher estava ao lado do seu marido. E mais, superada a crise, quando a crise passou, eles voltaram a se amar e a se amar muito, 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 muito. Pastor, onde é que está isso? Jó 42:13. Você vai ver que no final, ela ainda deu a ele 10 outros filhos, prova de que essa relação não se rompeu. Ainda houve amor para ser desfrutado depois da crise. Diz assim Jó 42:13, teve também 7 filhos e 3 filhas. E no verso 15, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Amados, aquela família ficou reduzida a um único casal, mas apesar da crise ela não se desintegrou. Por isso, o testemunho desta família é digno de ser citado, é digno de ser tido como referência para mim e para você. E aqui eu fecho dizendo que está em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Fique em pé. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Quantos creem que família é o maior patrimônio? Quantos creem nisso? Família é o nosso maior patrimônio. Família é o nosso maior patrimônio. Família é o nosso maior patrimônio. Você pode perder, ouça o que eu vou dizer, você pode perder um bom emprego por causa da tua língua. Mas ainda não é o fim. Emprego você arruma outro. Você pode perder um bom amigo por causa da tua língua. Mas ainda não é o fim. Você vai conquistar outros amigos. Mas se você perder a tua família, ouça, se você perder a tua família por causa da tua língua, você perdeu tudo, tudo, tudo. Porque família é o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso no mundo justifica a perda da família e do casamento.